falas preconceituosas e capacitistas podem vir de qualquer lugar da nossa sociedade, não é mesmo? Mas e quando vem de uma representante escolhida pelo povo? Exatamente isso que aconteceu na cidade de Arco Verde, em Pernambuco. E eu vou falar justamente sobre isso no vídeo de hoje. Então, bora pro vídeo! Olá, meus amores, tudo bem? Alípio Júnior falando, e esse é o Te Amo Nossa Jornada. Bom, ontem, dia 31 de outubro, eu estava olhando alguns perfis no Instagram sobre autismo, que também falam sobre transtorno do espectro autista, e vi vários falando sobre o mesmo assunto, que foi a fala de uma vereadora lá de Pernambuco sobre a questão da pessoa com deficiência. E eu fui atrás para ver o que de fato foi falado, para que eu pudesse também ter uma opinião a respeito desse assunto. E quando eu vi, de fato, percebi que é algo grave. É algo grave e que precisa ser falado neste vídeo, e não só nesse vídeo, mas por todas as pessoas. Porque envolve não só a questão do transtorno do espectro autista, mas envolve todas as pessoas que têm alguma relação com a questão da deficiência. Então, é um vídeo que não é, não é um vídeo alegre, não é um vídeo feliz, não é um vídeo em que posso dizer que eu tenho prazer de fazer, mas é um vídeo necessário. Então, deixa para mim o seu like para mostrar que esse vídeo é importante e encaminho para outras pessoas para que elas também possam emitir a sua opinião. Pois bem, o que aconteceu? Na segunda-feira, dia 30 de outubro, houve uma sessão na Câmara dos Vereadores de Arco Verde, uma cidade da região do estado de Pernambuco, na qual uma vereadora, a Zirleide Monteiro, do PTB, estava fazendo o seu discurso na Câmara. Até aí, tudo bem, porque faz parte do pleito, né? Faz parte das atribuições de um vereador realizar o seu discurso. Contudo, o que se viu foi um discurso na qual as palavras que foram proferidas estão recheadas de preconceito e de capacitismo. Nós vamos ver aqui o que eu vi, está na reportagem do G1. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa ver assistir o vídeo com o depoimento da vereadora, ver o que foi se falado da notícia em si, para que você tenha um maior aprofundamento do que foi dito. Mas eu vou falar aqui o trecho completo da fala dela, e aí vou pedir um pouquinho de paciência, porque é um pouquinho longo, mas vocês vão entender a fala. No contexto, o contexto foi que a vereadora teve um desentendimento com a mãe de uma pessoa autista e durante o final de semana, e aí na segunda-feira, parte do seu discurso teve esta fala aqui, abre aspas: "Não preciso citar o nome da cidadã, que o castigo de Deus ele dá aqui em vida. Quando ela vem com um filho deficiente, é porque ela tinha alguma conta a pagar com aquele lá de cima. Ela já veio para sofrer. Sinto muito, sinto muitíssimo, porque o que essa cidadã disse durante o último final de semana, eu acho que ninguém merece. Agora, eu na situação dela, porque qualquer ensinamento que a gente passa nessa vida, isso serve como ensinamento para qualquer um, para que a gente não distrate outras pessoas com a chacota que ela fez durante o final de semana. Mas está na mão de Deus, está entregue. E quem faz aqui, paga aqui mesmo. Vai subir lá para cima não, viu? De jeito nenhum. Fecha aspas." Bom, na reportagem não trouxe o que aconteceu no desentendimento entre esta mãe da pessoa autista e a vereadora em si. Analisando simplesmente o discurso, o próprio presidente da Câmara realizou um discurso logo na sequência, o senhor Everton Siqueira, já repudiando o que foi dito pela vereadora. Ele pediu desculpas em nome da Câmara para todas as mães e pais de pessoas com deficiência, não só de Arco Verde, de Pernambuco, mas de todo o Brasil.
Então aqui o que nós vemos dentro desse discurso é um discurso, sim, preconceituoso, é um discurso, sim, capacitista, é um discurso no qual a vereadora apresenta aqui uma certa soberba. Afinal de contas, quem somos nós para falar em nome de Deus, né? Independentemente da religião que você tenha, que você esteja envolvido, quem somos nós para falar em nome de um ser superior? Colocando o caso de que se você tem um filho com deficiência, você está pagando um castigo aqui na Terra. E isso é extremamente ofensivo. É extremamente ofensivo. Eu, enquanto pai de 2 crianças autistas, e sendo autista também, me sinto, sim, impactado diretamente com essa mensagem. Não faz o menor sentido. Se eu considerar a Sabrina e o Joaquim como castigos, não faz o menor sentido querer ser pai. Não faz o menor sentido querer ser educador. Não faz o menor sentido querer ser disseminador de boas práticas. Isso não faz o menor sentido. Muito pelo contrário, não é um castigo. O Joaquim e a Sabrina vieram para mim com a missão de fazer com que eu e a Aline nos tornássemos pessoas melhores. E não tenho dúvida que eles têm conseguido isso a cada dia, né? E o grande ponto que eu levanto aqui, turma, é que, como vereadora, ela foi escolhida por voto popular. O que significa que, novamente, a gente precisa pensar em questões de política. E não estou falando aqui de partido, estou falando de educação política. E quando a gente fala de política, na etiologia da palavra, no significado da palavra, nós estamos falando dos assuntos que são de interesse da polis, ou seja, da cidade, do estado, do país. Cada vez mais nós temos pessoas que estão se afastando dos assuntos da cidade, do interesse comum da comunidade, da sociedade, em prol de interesses próprios. Só que esses interesses em comuns afetam diretamente os interesses próprios. Então, a gente precisa pensar, sim, numa questão de ter um melhor engajamento dentro de questões políticas. E, novamente, não estou falando de partido, estou falando de questões políticas, de interesse comum da sociedade, porque se não tivermos essa educação, se não tivermos esse engajamento, cada vez mais nós teremos pessoas que não nos representam dentro dos poderes. Então a gente precisa sim ter esse envolvimento, a gente precisa sim falar de política com outras pessoas e não com discursos de ódio, mas sim visando melhorar, implementar o que nós temos na nossa sociedade e principalmente a nossa educação política. Esse é um grande ponto que vai fazer total diferença quando nós ficarmos mais velhos. Afinal de contas, nós também estamos envelhecendo, está vindo uma geração nova. O que nós vamos deixar para eles? O que eles vão construir para as futuras gerações e assim por diante? Então, quando a gente fala dessa questão, quando vem esse discurso, nós vemos que isso foi algo que foi dito por uma pessoa que tem um cargo, né, político e que foi escolhido pela população. E quando essa pessoa fala esse tipo de discurso, a gente pode analisar sim que esse tipo de discurso está presente em nossa sociedade em diferentes contextos. Então, quanto mais a gente tiver clareza, quanto mais a gente trabalhar em cima desses pontos, quanto mais nós falarmos sobre a questão da inclusão, não só dos direitos, mas também das questões que acometem as condições da pessoa com deficiência, independentemente de qual deficiência seja, nós estamos fazendo sim um papel político, um papel de mostrar que a nossa sociedade não está adequada para receber as pessoas com deficiência. É só vocês observarem como estão as calçadas na sua rua. Como estão as calçadas no seu quarteirão, no seu bairro, na sua cidade? Será que elas estão adequadas
para uma pessoa com deficiência visual andar? Para um cadeirante andar? E se você não quiser falar da pessoa com deficiência, tudo bem. Como é que é para uma gestante andar? Como é que é para pais e mães que carregam crianças de colo ou com carrinho andar pelas calçadas da sua cidade? Nós estamos falando de mobilidade. Nós estamos falando dessa inclusão que é um direito social das pessoas. O direito de ir e vir, o direito de se deslocar, que muitas vezes é prejudicado pela falta de estrutura. Isso é somente um exemplo de um rol de coisas que a gente pode abordar e devemos abordar e colocar em nosso discurso. Então, de fato, para fazer esse fechamento, eu não sei qual foi a situação que disparou esse gatilho na vereadora para proferir esse discurso. A única coisa que eu sei é que muitas vezes a gente acaba falando coisas de cabeça quente e que de repente pode ser não bem aquilo que a gente quis dizer, mas tinha se passado um dia e ela utilizou-se do palanque da Câmara dos Vereadores para proferir esse discurso. E se você observar, se você entrar no link e assistir o vídeo, não foi um discurso em que ela fez de forma afobada, foi um discurso bem pausado, com calma. Então foi um discurso em que ela trouxe a sua opinião de fato. E observar essas questões de preconceito dentro dos discursos, né, das pessoas que deveriam estar lá para assegurar e batalhar por aquilo que a gente acredita, é algo que fere sim o meu sentimento, que fere as pessoas que cuidam de pessoas com deficiência. Então a gente não pode deixar isso passar. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa mostrar que essas coisas acontecem na nossa sociedade e que a gente não pode fechar os olhos. A gente precisa sim coibir esse tipo de ação, porque além de tudo é um crime. Nós estamos falando de preconceito. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, porque isso pode sim ferir outras pessoas. E qual é a sua opinião? O que você acha desse discurso? Ela estava certa, estava errada? Comenta para mim aqui, que eu vou ter o maior prazer em abrir um diálogo com vocês que acompanham o Te Amo Nossa Jornada. Muito obrigado por assistir o vídeo até o fim e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!